Olá, boa noite. Estamos mais uma terça-feira juntos na nossa Conexão Balari. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se a galera chegar. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Tamires, né? Ela já chegou aqui. Oi, Tam! Né, a Tamires Reis, que ela é personal trainer de bailarinos. Muito massa, né? Às vezes a gente fica pensando que trabalhar com dança é só a forma profissional, mas tem um mundo por trás disso aí. Enquanto isso, eu vou me apresentar, né, para quem está participando desse quadro pela primeira vez. Meu nome é Vanessa Junqueira, eu sou diretora pedagógica da Balari Arte e Movimento. E a gente construiu esse quadro com o objetivo de compartilhar com vocês o máximo de conhecimentos possíveis, né? Ligando as pessoas aqui do nosso estado, nós somos de Aracaju, Sergipe, com pessoas de outros lugares, com os grandes profissionais da nossa própria cidade. E o objetivo é realmente a gente poder criar vínculos, né, que a gente possa crescer juntos e fazer da dança uma área com mais amor, com mais paixão e, acima de tudo, mais profissionalizante. Tá? Esse é o objetivo desse quadro. E aí a gente trouxe a Tamires. A Tamires é de São Paulo. Ela vai falar um pouquinho sobre ela. Deixa eu só colocar aqui para fixar o nosso conexão de hoje. A gente vai estar falando sobre preparação física. Deixa eu anotar aqui. Preparação física para bailarinos. Para bailarinos. Olá! Deixa eu fixar aqui. Cadê? Fixar comentário. Pronto. Muito bem, então eu vou te puxar, tá? Já vi aqui sua solicitação. Chegou aí para o convite. Olá! Oi! Ai, que prazer ter você aqui comigo, gente. Eu que agradeço o convite. Felicidade. Verdade, eu te conheci online, né? A gente fez o curso juntos lá do Bailarina Criativa da Adri. Eu sou apaixonada por aquela Maravilhosa. mulher, é incrível, né? E daquele grupinho ali, eu sempre via vocês postando as coisas, e eu sou um pouco tímida, né? Eu fico só na minha, observo, dou um oi, apareço de vez em quando. E aí, quando a gente pensou nesse assunto, que é a preparação física, né? Eu disse, ah, a gente tem uma moça que eu sou fã dela. E aí eu sempre olhava lá o seu Instagram, sempre acompanhava. Acho super bacana a forma como você descreve os textos, Ai, explica. obrigada. Só não sei se ela vai aceitar. Imagina! A gente está no momento de compartilhamento. Quanto mais a gente falar de dança, melhor. Melhor, né? E eu penso muito o que essa pandemia trouxe de positivo para a gente. Né? E a gente conseguiu se conectar com pessoas que nunca imaginamos, né, que seria possível. Então, Exatamente. o Conexão Balar, ele nasceu justamente nesse processo, nessa construção de querer juntar, unir forças em prol da arte, em prol da dança. E assim, estou muito grata por você ter aceito o convite. Sinta-se em casa, tá Ah, eu que bom? estou muito, muito, muito feliz pelo convite. Eu acho que essa troca tem que acontecer mesmo. Quanto mais a gente compartilhar, é melhor. Eu parei, né, a minha carreira bailarinística, né, mas aí agora eu tô justamente buscando o mais contato possível com escola, com bailarino, com todo mundo para tentar reviver e saber como é que tá a atualidade, né? Porque uma coisa era o que eu vivia há quase 10 anos atrás, outra coisa é o que a gente vem discutindo hoje, né? Então tem E, muita coisa que mudou, muita coisa que aprimorou, então quanto mais a gente discutir, melhor. com Então, eu estou certeza. muito feliz de estar aqui com Ai, que vocês. bom!
Que a gente não se desgrude mais, viu? Não, pelo amor de Quando a Deus. gente puder, a gente bate uma conversinha, uma figurinha, umas dicas Quando tudo isso e passar, a segue gente a se vida. encontra. Exatamente, exatamente. Tamires, eu queria, primeiramente, que você falasse um pouco de você. Né? Quem é você? Como você chegou no mundo da dança? Como saiu? Como o que está trabalhando agora na atualidade? Fique à vontade aí que o quadro é seu. Vamos lá, uma história um pouquinho longa, mas vamos lá. Bom, eu comecei a dançar um pouco velha, né, para os padrões. Eu comecei com 9 anos de idade, que bem assim, né? Quando a gente pensa que tem crianças com 3 anos, com 9 você já é um pouquinho maior. No Centro Cultural daqui da minha cidade, aqui em Diadema, em São Paulo. Era uma oficina, era gratuito, era do governo e tal, então era uma coisa bem amadora de início. Mas foi aonde eu me descobri. Depois disso, a própria coordenadora desse projeto, ela fez uma sociedade com uma professora da Companhia de Danças de Diadema, que era na época, e elas fundaram uma escola de formação, que se chamava Associação Passo a Passo, que era o mesmo esquema. Também era uma ONG sem fins lucrativos, era um projeto social. Então, a gente conseguiu ficar com a escola funcionando por mais ou menos 12 anos. Só que Nossa, aí foi bastante tempo. A minha formação inteira foi lá. Depois que eu saí do Centro Cultural, eu comecei de fato a formação, né, na escola. E aí fui embora. Lá em meados de 2009, eu comecei a dar aula de balé, mesmo como estagiária, né? Na época eu ainda não estava sim. formada. E aí em 2011 eu me formei, tirei o DRT e aí a gente meio que abriu uma companhia mais amadora. E aí era exatamente a época do vestibular e tudo mais. Eu falei, Ah, quer saber? Esquece isso aí, vamos dançar. E fiquei 5 anos dançando única e exclusivamente. Então, tive uma pequena carreira aí no meio. uma boa carreira, né? Geralmente o que acontece é quando vem essa fase do vestibular, as pessoas acabam saindo da dança, né? Eu comecei Exatamente. mais tarde que você, eu comecei com 13. Olha, já Ai, com no, 13. perto ali Bem, das pontas. eu já tinha perdido assim, se pudesse, né, entrar em alguma companhia, eu já estava muito atrasada. Uhum. Mas valeu a pena, sabe? Não tem aquele ditado, antes tarde do que nunca. Exato. Foi eu na vida. E eu, É o que eu infelizmente, falo. eu saí durante a faculdade, eu acabei saindo. Aí tive minha primeira bebê, né? Segurei né, a logística ficou louca. Tive a segunda, Imagina. depois que eu retornei. Então demorei, eu passei quase uns 6, 7 anos sem dançar. Nada. Uhum. E foi praticamente isso que aconteceu também, né? Depois que eu já estava com uns 4 anos de formada do ensino médio, aí a companhia não conseguiu se sustentar por conta de projeto social e tudo mais, né? A gente não tinha fins lucrativos. E aí a gente começou a ter que trabalhar em escolinhas e etc. E aí foi a hora que eu comecei a me questionar. Eu vi as minhas alunas com certas peculiaridades, cada uma com corpo, cada uma com facilidade, uma outra com uma certa dificuldade. Eu comecei a me questionar. Eu pensava assim, tá, justo agora. Funciona e para outras não. Não, eu pensei assim, Ah, eu tô sem. Deu uma cortada. Tô sem conseguir te ouvir. Voltou, agora voltou. Estava falando que começou a observar, né, que tinha corpos que tinham mais facilidades que outros. isso. E aí eu comecei a questionar. Falei, o que que eu vou fazer então? Será que eu faço faculdade de dança? Ou o que será que eu faço? E nunca tinha passado na minha cabeça de fazer educação física. Porque eu achava que professor de educação física era aquele cara fortão, com a regata até sei lá onde, e que só puxava peso. Eu falei, não, gente, imagina, nunca na vida eu ia fazer isso. E aí foi quando eu conheci, né, o meu namorado na época. E aí ele falou, não, educação física não é só isso. Você tem uma parte ali de saúde, uma parte de anatomia.
só, só observa. E aí eu comecei, dentro do que ele trazia, eu comecei a colocar a dança no meio. Então ele vinha, sei lá, falando de treino de força voltada para saltos. Eu falei, ah, mas tem alguma coisa para bailarino? Aí ele, não. Eu, legal. E aí? E eu comecei a questionar. Eu falei, não, gente, acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, né, para responder essas minhas perguntas. E aí Exato. foi quando eu tava enlouquecida, dando aula em tudo quanto é lugar. E aí fazendo cursinho para entrar na faculdade. Porque foram 5 anos sem estudar, né? Estudar, sim. Nossa, foi um dos piores anos que eu tive, porque era o dia inteiro dando aula e cursinho, enlouquecida. E aí foi aonde eu tive que parar. Eu tive que escolher parar de dançar, porque eu falei, ah, agora eu vou ter que começar a dar aula, então é melhor eu priorizar os estudos do que a companhia que já não estava rendendo mais. Sim, E aí verdade. foi que. Perdão. Na minha época, assim, não tinha faculdade de dança, né? Quando eu prestar o vestibular. E eu fiz para psicologia. Na época, não gostei. E olha que eu fiz 2 anos e meio, metade do curso. E aí eu disse, caraca, eu tenho que trabalhar com dança, né? Mas assim, não tinha faculdade de dança. E Uhum. aí eu me formei em educação física. Eu transferi o psicologia para educação física, me formei em educação física, porém, na época que eu entrei, teve aquela divisão do bacharelado Ah, e escolar. pré-licenciatura. E aí eu acabei me formando na área escolar, né? Não sou Uhum. bacharel, sou licenciada em educação física, mas, né, dá aquele. Ai, mas pelo menos é educação física, é dança, né? E fui Uhum. trabalhar dança escolar, né? Nem Sim, que é depois nem muito pensava em importante. salário, nem pensava em academia ainda. Que é Mas a muito gente sempre importante, né? Ainda corre, mais né? para formação infantil. Pedagogia, essa parte Sim, com é certeza. A essencial. parte didática, né? Tem todo um universo grandioso atrás da licenciatura. Mas o Uhum. bacharel também tem meus amores, hein? Né? Eu Eu tenho fiz só pouco bacharel. Eu fui para imersão ser no bacharel, bacharelado mesmo. só bacharel. Você já pegou a parte só do bacharel. Fez a Só, escolha só. bem no início. Entendi. Que na verdade eu fui E escolher mais pela faculdade em si do que pelo curso, né? Porque eu tentei pública e aí a que uhum, eu queria, que era mais próxima de casa, que aí era Santos, aqui no litoral, só tinha bacharel. Eu falei, ah, vai isso aqui mesmo, é mais perto de casa, é pública, então vida que segue. verdade, verdade. E aí as pessoas elas podem escolher o caminho que mais agrada, né? Uhum. E são muitas especificações, e aí se vai. Porém, no universo da dança, né, para a gente poder ministrar uma aula de qualidade, né, uma aula funcional, tem conhecimentos que precisam ser, né? Por exemplo, a Com toda anatomia da certeza. dança, a biomecânica, e toda essa área da saúde é indispensável, né? Por isso que eu sinto um pouco de falta, né? Porque eu Uhum. sou licenciada, mas isso não impede que a gente estude, porque hoje o que a gente mais tem aí é curso nessas Sim, áreas, sim, né? exatamente. Que é uma coisa que a gente vai falar depois sobre esse curso aí de preparação física, né? Mas vamos deixar essa figurinha mais para o final, Sim. E aí, né? assim, Mas meio que para concluir, né, em 2015 eu acabei passando, fiz a faculdade e, assim, tive que mudar de cidade, faculdade integral, então, assim, zero balé, não tinha não, condições. Eu fui voltar mesmo agora na pandemia, porque aí tinha facilidade de fazer aula em casa e tudo mais, porque eu não tinha universo horário. online, né? E aí foi a minha realização, né? Depois daquele tempo todo, né? Hoje eu já me enquadro como balé adulto, né? Não é mais aquela coisa de formação, agora é um balé adulto mesmo. E é agora que eu tô curtindo reviver tudo isso, né? Por isso que eu falo que é bom trazer essa troca, porque o que eu vivi lá em 2015 é completamente diferente do que está acontecendo hoje em Diferente de dia. hoje. Gente, o balé adulto é minha paixão. Número um do balé clássico é a turma do balé adulto. Né? São mulheres assim, fantásticas, incríveis. E a aula que eu mais gosto de dar é para aquela turma que nunca fez balé, sabe? Que é um Sim, sonho, uma utopia. E elas chegam com uma garra, com a vontade de fazer acontecer.
É uma turma Cada aula é um muito. choro, né? Uma lágrima escorrendo. De final de ano no espetáculo, então, Senhor Ai, que Jesus. lindo. Então, é uma realização pessoal, assim, linda, o balé adulto. E eu Uhum. também, hoje, né? Eu também me enquadro no balé adulto, faço aula na turma de balé adulto, do Class 3, aqui nossa metodologia é Vaganova, Olha, que legal. do Rio de São Paulo. Na Que faz... verdade, a minha formação, ela é um pouco não complexa, é porque a minha mestre, ela foi formada por uma mestre que era da Escola de Bailado de São Paulo, que ela criou meio que uma metodologia própria que própria. mesclava. Então, quando Entendi. alguém pergunta assim, qual metodologia que você usa? Aí a gente responde, a gente usa a metodologia da professora Gianni Blaut. Só que ela não foi Entendi. efetivamente patenteada, mas tem todo um esquema, tanto que a gente tem até discutido isso entre os nossos colegas, de procurar patentear como basicamente uma metodologia brasileira, né? Porque ela pegou uma coisa Importante. aqui e uma coisa Sim. ali, e é bem gostoso, assim, ela é bem completa. A gente consegue encaixar em qualquer aula. Ai, que maravilha. Aqui, no meu estado, o mais presente é o ROI, né? Uhum. E já teve uma academia, que foi a Academia Sistona de Balé, que foi a primeira academia, que era Vaganova. Infelizmente, encerrou após 52 anos, Olha. né? Agora esse ano. E aí nós, Cacá, que é a minha sócia, que é a Adriana Bonfim, ela passou 17 anos nessa escola. Então a Olha, gente está seguindo aí a metodologia Vaganova, que é linda também, né? nossa, E estamos em maravilhosa. formação, né? A gente não está formada, mas é um estudo, aí 8 anos de estudo pela frente, mas vale super a pena, né? Totalmente. Mas, voltando ao nosso assunto, que a gente conversa, mulher gosta de conversar. Ainda mais com esses assuntos que a gente se empolga, que a gente gosta. Aí, É verdade, fala de dança, de balé, de educação física, tudo, né? Muito, muito próximo, muito parecido. Mas o que seria preparação física? O que é preparar o físico? Né? Se a gente for pegar na letra mesmo, da estrutura da frase, o que é, o que significa, quais são esses elementos que a gente precisa trabalhar para ter um corpo, né, eficiente para a dança. bom, dentro do treinamento esportivo, né, que no caso é a ciência que a gente estuda dentro da educação física, a gente tem várias capacidades que a gente pode desenvolver para determinado atleta. Hoje eu já considero o bailarino profissional como um atleta, porque a partir do momento que ele já passa horas do dia dele dedicando o corpo àquilo, então ele já pode ser considerado um atleta sim, até porque ele recebe disso, ele vive disso e ele precisa disso para sobreviver. Então a gente tem alguns componentes, que é a flexibilidade, a força, equilíbrio, potência, agilidade. E quando você faz uma preparação física, você consegue desenvolver essas capacidades para que a sua execução do seu gesto motor ele seja mais eficiente. Então, assim, o que seria uma preparação física para bailarinos? O que tem muito por aí são pegar gestos específicos da dança, colocar um peso, colocar uma repetição e falar que é preparação. No caso, você não está preparando o corpo, você está fortalecendo lá, fazendo um exercício baseado. A preparação física ela é um pouco mais, digamos que básica. Então, ao invés de você pensar sempre no gesto específico, você pensa num gesto mais orgânico, uma coisa mais do seu corpo. Então, ao invés de ficar lá fazendo coisas com o braço em quinta, tem coisas que a gente faz com o braço normal que é mais funcional, e aí, tendo esse desenvolvimento funcional, a gente consegue trazer para o gesto específico com mais facilidade. Então, pensando na preparação física do atleta, a gente trabalha essas capacidades, pode ser individualmente, pode ser coletiva, para quando a gente aplicar o gesto específico, ele ficar mais limpo, ficar mais coeso, e aí não ser suscetível a gerar lesão. Porque o que acontece com os bailarinos? A gente fica muito com repetição. Então, assim, tá errado, faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E se você não entende a mecânica do movimento, você vai fazer errado pro resto da vida e aí vai se machucar. Então, é melhor dar um passo para trás, saber quais são as musculaturas que estão envolvidas naquilo, como que é o caminho do movimento. Aí entra também um pouquinho de pedagogia para você entender se o aluno está entendendo aquilo ou não.
ver qual que é a Aham. especificidade dele. Porque o que acontece muito, principalmente no agachamento, assim, um exemplo básico. Se você tem uma pessoa que tem uma perna maior, o agachamento de quem tem uma perna maior não é igual de quem tem uma perna menor. Quem tem o pé virado mais para dentro é diferente de quem tem o pé virado mais para fora. Então você vai, dentro de uma preparação física, você vai encaixando, entendendo como que é a mecânica daquela pessoa, preparando, fortalecendo para aí começar a colocar no gesto específico para ela já estar pronta para atingir altos níveis, que é quando a gente fala de temporada de espetáculo, temporada de festival e etc. Então, bem basicamente é isso. Bem basicamente. Imagine, né, se a gente fosse debater esse tema de uma forma maior. Então, Só cada só potência para dar uma ali. resumida, a gente conseguir fazer um trabalho eficiente, né, para estimular o que precisa ser estimulado, corrigir o que precisa ser corrigido, evitando lesões, fortalecendo e preparando aquele corpo para uma alta performance, Exatamente. É né? De bem uma isso forma assim, mesmo. bem reduzida mesmo agora. Agora eu fui reduzida. Muito. Mas é para ficar uma coisa mais fechada. E, por exemplo, nós que somos bailarinas adultas, não trabalhamos com alta performance, mas a preparação física também é importante para o nosso corpo, Sim. Porque assim né? como qualquer outro exercício, quando a gente fala de fortalecimento é para a vida toda. Então, tem casos de pessoas que já se lesionaram, por exemplo, e aí precisam de um fortalecimento para fazer coisas mais básicas, como, por exemplo, pegar uma coisa na estante, porque está com uma lesão de ombro. Então, a gente já faz esse preparo para voltar para a mecânica normal, como tem também, inclusive, a manutenção da musculatura e da saúde, né? Porque o balé, ele trabalha muito com gestos muito específicos, que é muito, uma musculatura muito específica trabalhando, e aí a gente não trabalha a contrária dela. E aí pode ter uma descompensação muscular aí no meio. Então, quando você vê que tem muita gente com dor no joelho, por exemplo, às vezes ela tá com uma descompensação muscular de uma outra área que faz com que ela fique compensando aquilo e gera uma dor. Então, independente da alta performance, a preparação física, o fortalecimento, ele é importante para qualquer prática. Tanto que se você vê ex-jogadores de futebol, eles continuam treinando. Por quê? Porque eles têm uma frequência ali de trabalho físico que eles precisam ficar fazendo essa manutenção, porque se parar, é como se fosse atrofiar, né? Que a gente fala. A pessoa pensa numa engrenagem, você não coloca um óleozinho ali, ela não vai girar mais. Entendi. Vou pegar minha cola aqui, e a gente vai colocando exatamente. Aí. Os elementos a gente falou, né? Por exemplo, vou voltar para o balé. Durante as minhas aulas, o que é que eu vou trabalhar? A gente sabe que a gente trabalha flexibilidade, força, equilíbrio no balance e tudo mais. Mas eu Uhum. acho que tem uma parte da mobilidade articular que muitas vezes fica a desejar, né? Daquele alongamento do acordar o corpo para depois aquecer. Então, existe todo um beabá a ser seguido até a Uhum. aula, né, começar propriamente dita. O que é que não pode faltar na aula de balé em relação à preparação física? O que eu vejo muito é alguns erros, né, que o pessoal comete até por falta de informação, é fazer alongamento muito estático assim que começa a aula. Então a menina chega, coloca a mão no chão ali, fica ali, ou fica forçando a borboletinha, só que sem o balanço, fica forçando lá, ou já começa a fazer espacate. Não tem um aquecimento da musculatura. Então, se fosse para fazer tipo um segmentozinho, fazer um alongamento mais dinâmico de movimento primeiro, e aí você vai aquecendo a musculatura, aí pode entrar sim mobilidade, às vezes fazer alguns giros articulares, algumas coisas mais dinâmicas, e aí na última fase, aí poderia sim colocar um abdômen, mas uma coisa leve. Que bailarino tem mania de enfiar abdômen em tudo quanto é lugar também. Então, uma coisa mais. Fortalecer o core, né? É. Aí não fortalece braço, não fortalece perna e não adianta nada. Costas, verdade.
Então, para fazer Verdade. um pré-aquecimento, fazer um abdômen mais básico, uma prancha, para começar a ativar a musculatura, aí é interessante. Para aí sim depois começar a vir as coisas mais específicas e aí o alongamento mais rasgamento. No final, né? Quando o organismo está bem quente, já estamos todos suados, lá largados no chão, descabelados. Exatamente. Aí sim, aí dá para você ir embora, porque aí a sua musculatura já está preparada para aquilo. Então, relembrando os elementos da preparação física: força, potência, Equilíbrio, flexibilidade. flexibilidade, agilidade, é, cardiorrespiratório também, que eu tinha esquecido de falar. Então, são vários pontos, assim. E o que eu percebo, e inclusive tem na literatura científica, é que os bailarinos, eles acabam não trabalhando tanto potência, não trabalham tanto a força, mas não a força de fazer exercícios, a força mais normal mesmo, que são esses exercícios mais funcionais, e também não trabalham tanto cardiorrespiratório. Que a gente sabe que a gente cansa na aula, mas o trabalho cardiorrespiratório ele é um pouquinho, ele é diferente também. Entendi, entendi. E você acha que seria interessante, quantas vezes na semana, ter uma aula específica de preparação física? Porque, por exemplo, nossa realidade, quando a gente não fala de uma alta performance, de um bailarino atleta, né, profissional, numa escola, no dia a dia, a gente sabe que as aulas elas têm uma duração muito pouca, né? Então, às vezes 50 minutos, 1h20, 2 vezes na semana, no máximo 3. E aí você precisa estar complementando com a preparação física, com a parte técnica mesmo da aula, com a teoria, com os ensaios para os espetáculos, né? E a gente consegue fazer um bom trabalho. De que forma? Qual seria a forma ideal para quem não é um bailarino de alta performance? Eu acho que para quem não trabalha especificamente com isso, muito assim, chorando 2 vezes na semana, mas o ideal seria pelo menos umas 3, para você ter Umas um 3. estímulo mais contínuo. Que a gente sabe que é um pouco mais difícil se tratando de escola mesmo, né? Quando a gente pega o horário, a grade de uma escola é mais complexo. Mas se caso o aluno não consiga fazer isso dentro da escola, ele pode fazer os treinos complementares à parte, mas tentando manter 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Porque assim, eu poderia falar, fazer todo dia. Só que dependendo da rotina que a pessoa tem, se ela fizer todo dia, ela não vai ter tanto ganho, porque ela vai ficar muito cansada. Então é preferível fazer uma coisa mais intercalada, que tenha um descanso um pouco maior, que seja mais eficiente, do que falar, olha, faz todo dia e aí se vira. Então, entre 3, 2 vezes na semana é um período assim mais que dá para se ter uns ganhos bem legais. Ideal, né? E aí seria uma faixa de 50 minutos, né? Sem contar com a aula do balé, sem contar com sua próxima aula de dança. Depende também. Existem protocolos que você consegue trabalhar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Então, vai muito do objetivo do aluno, de como que está o condicionamento do aluno, se já existe algum condicionamento, e como que está a rotina dele mesmo. Então, varia muito, assim. Às vezes, uma aula de 50 minutos pode se tornar um pouco mais maçante. Só que aí também uma aula de 30 minutos fica pesada demais. Então, é muito de estudar mesmo como é que tá a rotina do aluno. Entendi. Vamos, vamos para a próxima, né? A gente já falou da sequência de trabalho, né? São os elementos. Tem uma pergunta que, assim, ultimamente, né, ela tá super em alta na mídia, que é falando sobre os corpos, né, dos Sim. dançarinos. E para você, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria um bom corpo para dança? Então, né, a gente teve essa polêmica Tem uma toda. postagem sua que eu amei, né? A forma como você colocou, a forma como você se expressou. E assim, né, é a nossa realidade, é o que eu penso também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E é uma coisa que a gente precisa entender que
não só na questão individual, mas na questão etnológica também, né? A gente não tem um físico russo, a gente não tem biotipo para ter um corpo russo, a gente não tem biotipo para ter um corpo italiano, inglês. O corpo brasileiro ele é diferente. Então a gente precisa entender como funciona o corpo brasileiro e dentro desse corpo brasileiro aí sim trabalhar a técnica de uma maneira eficiente. Tanto que teve muito tempo que os cubanos foram criticados, né? Que era um pessoal muito coxudo, muito grande, aquela coisa que ficou. Mas, gente, olha o tamanho deles e olha o quanto que eles saltam e quanto eles giram. Sim, Então, é muito relativo isso. Então, falar que precisa ser X quilos é ridículo. morte. É a morte É certeira. morte. E outra, eu sou uma pessoa que E tem um tamanho médio. Eu, com 50 quilos, sou de um jeito. Uma menina de 1,70 m com 50 quilos é completamente diferente. Uma menina de 1,40 m é completamente diferente. Então, não dá para limitar o número da balança. Até porque o número da balança também hoje em dia não quer dizer nada. Nem caloria quer dizer alguma coisa também. São medidas que a gente usa como um certo balanço, mas a gente não pode levar isso ao pé da letra. Porque isso aí é pedir para ficar neurótica. Então é muito relativo isso. Tem que ser uma coisa que você perceba, que seja eficiente, que aí, se conseguir ter um acompanhamento nutricional, melhor ainda, porque aí o nutricionista vai conseguir te indicar qual que é a sua massa muscular ideal, porque peso ideal também já caiu por terra. Qual que é a sua massa, qual que é a sua... qual o seu tônus que fica mais confortável para o seu metabolismo. E dentro de tudo isso, ainda tem fatores como sono, que afeta, estresse, o próprio descanso, né? O repouso, que uma coisa é você ter um sono bom, outra coisa é você não conseguir descansar ao longo dos dias e da semana. Então é muita coisa envolvida, que é muito complexo dizer qual que é o corpo ideal. Então é muito do que você sente que você está sendo eficiente para aquilo. Então, eu lembro que teve uma época, lá em 2000 acho que foi 2011, 2012, que fizeram até uma manchete em Nova York, porque a solista tinha coxa grossa e ela era tão grande. Porque não é porque ela tem uma coxa grossa que ela não seja tão boa para ser solista quanto uma pessoa magrela. sim, Então, não dá para ele delimitar. A mesma coisa que você pode encontrar uma pessoa absurdamente magra que não consegue nem terminar de fazer um portê no padedê porque a pessoa não tem força no braço. Então, é muito complexo. Não dá para delimitar o que é certo e errado. Você tem que saber o que funciona para você. E aí, funcionando para você, você consegue descobrir aonde você se encaixa. Eu acho legal que o brasileiro ele é muito versátil nesse ponto. Apesar da gente ainda ter muita crença para quebrar, você vê bailarino brasileiro em tudo quanto é lugar, porque ele consegue se encaixar bem. Ele tem esse adaptabilidade, né? rebolado, essa adaptabilidade de conseguir encaixar. Porque a gente também é uma nação tão diversa que às vezes Sim. o que é um corpo mais russo, o outro já é um pouco mais cubano, e aí tá tudo certo. O importante é dançar, né? É se movimentar, é fazer aquilo que gosta e procurar ser o melhor que você puder ser, né? Se puder ter Uhum. uma ajuda profissionalizante excelente, né? Como nutricionista, como nutrólogo, com uma preparação física adequada, né? Eu acho que Uhum. daí que surge esse trabalho tão lindo que é o personal training específico para o balé. Eu acho que tem outra visão, né? Vai conseguir elevar esse desempenho desse aluno para o mais Uhum. alto nível que ele possa, independente se ele vai ser profissional ou não, né? Mas se a pessoa quer se sentir bem dançando, é importante que ela entenda, ela compreenda o seu corpo, né? E a dança vai só subir.
cada É, vez porque mais. quando a gente pensa em outros tipos de modalidade, a gente vê que tem preparador físico do futebol, preparador físico do ginasta, do golfista. Por que que não tem para o bailarino? Só por que que as pessoas interpretam isso como, ah, beleza, a pessoa faz balé, ah, balé é tranquilinho, né? Não tem tanta coisa. Não, gente. O ritmo de uma companhia é absurdo. Eu ouso dizer que bailarino trabalha muito mais do que jogador de futebol em dias corridos. Porque o jogador ainda, sei lá, fez a. Jogou no domingo, folgou na segunda. Jogou na quarta, folgou na quinta. Bailarino é sexta, sábado e domingo direto. Fora, Sem descanso. fora os ensaios, Sem fora tudo descanso. isso. Tem até Tá. uma físio, que ela é colega minha, que ela fez um levantamento de horas da São Paulo Companhia. E eles chegam com uma carga horária de trabalho de quase 50 horas semanais. Aí você pensa, uma São pessoa muitas horas. normal, uma pessoa normal que trabalha em escritório é basicamente isso. Aí você pega uma pessoa que mexe o próprio corpo durante esse tempo todo, todo dia. É muita coisa. Muita coisa e muitas vezes não valorizados, né? Muitas vezes não, Uhum. 99% das vezes não valorizados. A gente fica nessa Exatamente. questão da universidade, da faculdade, mas quem passa a vida inteira dançando, conhecendo, estudando, e não é considerado, né, uma formação. É algo que Uhum. a gente também precisa estar revendo, né, nesse mundo, ter um novo olhar para essas pessoas. É uma profissão Ana, como já qualquer falamos. outra. Sim, claro, e linda, 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 porque a gente faz com amor, né? Não vi ainda ninguém ficar rico dançando, mas tenho certeza que vai, no dia que chegar a morrer, vai morrer feliz, porque a gente faz com muito amor, com muita paixão, né? Com muita vontade, com muita garra, e é prazeroso, né? Quando a gente faz com amor, você não trabalha, você vive. E Exatamente. se enriquece, enobrece nossa alma, não tem coisa melhor na vida, não é E é verdade? por isso mesmo que a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes tem muito bailarino que ama tanto que se submete a coisas que ele não, que o corpo não suporta, mas ele tá ali de alma, e aí você vê assim que por dentro ele tá dando sangue, sendo que poderia ser diferente, ele poderia ter um cuidado maior, um descanso maior. Eu tenho discutido muito a questão da agenda, inclusive nas companhias, né? Então, às vezes você pega um, uma companhia que você tem um horário de aula de manhã e aí o ensaio da tarde vai até 10 horas da noite. O bailarino não rende. Então, por mais que seja interessante você tentar aplicar técnica e tudo mais, chega uma hora que você tá meio que remando contra a maré, porque ele já vai estar num estado de cansaço tão grande que aí ele não Alto, vai né? render mesmo. Exaustão total, físico e psicológico também, Uhum. né? Então é Uma coisa sempre perto de espetáculo alguém se lesiona, que é uma coisa que a pessoa está se assim, preparando, tá numa ansiedade, chegou no último momento, se lesionou, aí tipo dá uma, ai, fugiu a palavra, uma frustração na pessoa. com certeza. Aí você vai ficar fora, né, da apresentação e vai ficar fora por muito tempo das aulas regulares, né? Então, é Uhum. bastante complicado. Mas, assim, uma coisa que eu observo que mudou é que a vida profissional do bailarino, né, por a gente ter esse conhecimento hoje, ter essa cultura de ter um cuidado, né, antes da lesão acontecer, faz com que ela seja mais longa. Antigamente, os Exatamente. nossos bailarinos profissionais se aposentavam muito mais cedo porque, né, era lesão em cima de lesão e era repetição em cima de repetição, sem trabalhar as estruturas corporais, né, uma sobrecarga intensa. E hoje a gente, graças a Deus, através do conhecimento, né, já estamos modificando essa forma de pensar, esse cuidado, né, voltando mais para a questão da saúde corporal.
dos nossos bailarinos profissionais, né, principalmente. Exatamente. Isso que me Eu motiva diria, mais ainda. sim, claro. Hoje a gente vê bailarinas aí lindas, né, dançando já lá depois dos 40 e fazendo bonito. E quando se encerra, né, se tiver a didática, tipo, encerrei minha carreira profissional como dançarina, mas quero ser professora, porque a gente sabe que precisa também, né, de outras qualidades, não é só saber dançar para você dar Aham. aula. E ou vai ser uma coreógrafa, né? Ou vai estar repetindo, ou vai trabalhar em outras áreas da dança, que são inúmeras. Da outra live, se a gente for falar de tudo que a dança proporciona, né? Desse universo gigantesco, que a pessoa fica, às vezes, só centrada em ser um bailarino profissional, entrar numa grande companhia e dançar na grande companhia para fora do país, né? Mas tem outros lugares e tudo bem, né? Uhum. Vai estar amando, vai estar dentro da dança da mesma forma. Exatamente. Né? Parar um pouco dessa noia louca aí, né? Claro que se Uhum. for um sonho, você vai fazer o possível para que isso aconteça, né? Aham. Mas caso não aconteça, tem outros lugares que você pode estar trabalhando com a dança também, sem ser a questão do bailarino profissional. Outros palcos, né? Outros palcos, que fazem parte de um grande espetáculo, né? Uhum. Tem essas pessoas que ficam por trás ali, né, nos bastidores, nada aconteceria. Não é Eu verdade? vejo A gente já muito via que tem muita exemplo. bailarina agora investindo em colãs, essas coisas assim, né? Então é gostoso ver que elas estão se jogando para a questão da moda, dos figurinos, que aí traz isso mesmo, né? De outros olhares. Às vezes uma trilha sonora, às vezes uma iluminação. Tudo isso faz parte, né, do espetáculo, né? Estar no palco é gostoso, mas a preparação também é gostosa. Sim, claro, com certeza, não tenho dúvida, mas assim, eu sou daquelas que eu preciso do palco, sabe? Pra me Uhum. sentir viva. Eu ainda Aqui, não assim, voltei, ainda estou no faltou ali processo. na coreografia, eu disse, eu posso dançar? Eu já sei a coreografia, eu posso. Né? E é amor, né? Quando a gente ama, Uhum. a gente se submete a algumas coisas aí. Umas doideiras da vida. Falando em professor, agora, falando em professor. A gente sabe que tem muitos professores que querem ter o conhecimento específico, muitas vezes não sabem onde achá-los, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma preparação física específica para o balé, você não Uhum. vai achar isso na universidade, né? Uhum. Você vai achar em cursos pequenos, complementares, né, que vai estar agregando ao seu currículo. E aí eu queria que você falasse como obter esse conhecimento, onde que a gente pode buscar, o que, que a gente pode fazer. Porque muitas vezes eu observo que a pessoa, né, tem o YouTube fantástico, então você digita lá, você pega uma aula e você reaplica, ou seja, você repete aquele movimento sem entender o porquê, né, o para que serve, por que está sendo trabalhado daquela forma e às vezes acaba prejudicando o aluno ao invés de ajudá-lo. Então, Uhum. qual o caminho que você sugere para esses professores que querem conhecer, aprender de uma forma correta, trabalhar a preparação física nas aulas de balé? Então, é um ramo muito novo, né? Porque foi o que você falou. Às vezes as pessoas pegam coisas isoladas, e o que eu sinto bastante também é que às vezes é um professor que já foi bailarino, que teve uma vivência com ginástica e etc. E aí pega aquele elemento, joga na aula e fala: olha, isso funcionou para mim. Então é um pouco complexo de delimitar, porque quando a gente pensa em trabalhar o corpo humano, não é simplesmente a reprodução do exercício. A gente precisa entender entender o histórico, precisa entender limitações, facilidades, objetivos. Então, é um ramo complexo mesmo, que é até complicado tipo, dar em um curso só, porque é muita coisa. Precisa entender anatomia, biomecânica, precisa entender também doenças metabólicas envolvidas, porque às vezes você tem uma aluna que ela pode ter uma predisposição a diabetes,
ou ela pode ter uma predisposição à hipertensão. Então, a dosagem com que você faz o exercício para aquela pessoa em específica também é diferente. Então, falar de preparação física no coletivo também é complexo. Então, é interessante buscar na informação com profissionais de educação física, que eu acho que é um caminho mais viável, né? Porque aí a gente consegue explicar o que é o treinamento esportivo, explicar os princípios, dar uma introdução de anatomia, uma introdução de biomecânica, falar com fisioterapeuta também. Fisioterapeuta, a gente casa muito bem com eles. Eles têm mais... a gente até tem uma discussão que até então a fisioterapia cuidava só de prevenção, de prevenção. Hoje em dia está muito ligado. Então, você tem profissional de educação física que consegue fazer reabilitação, assim como você tem fisioterapeuta que também consegue fazer uma preparação. Então, sempre ir atrás de informação, de artigo, desses cursos mais voltados com profissionais da saúde e que estejam inseridos ali e que tenham noção desse tipo de coisa. Porque o que é um pouco arriscado é pegar professor de balé lecionando aula de preparação física. Ele tem uma reprodução daquilo. Às vezes ele pode até ter estudado, só que tem coisas mais fisiológicas, mais metabólicas, que às vezes ele não teve acesso. E é justamente isso que vai fazer a diferença para o aluno. Então, se possível, faz um workshop com um profissional de educação física para tentar dar uns toques, mas sempre tentar manter esse diálogo. Ou, se for o caso também, conversa com o professor, ele prescreve e o professor de balé dá nessa aula. Mas o professor de balé, ele, apesar de ter uma vivência muito grande com o corpo, é bem complicado dizer assim, olha, você está apto para fazer aquilo 100%. Vai ter sempre um viés ali que você pode tirar de dúvida com um profissional de saúde. Uhum. Joia. E me fala, né, se você está pensando, quando, se tem alguma data, para que haja algum workshop, né, que a gente possa se matricular, fazer, conhecer. Então, está nos Fala meus um pouco dessa planos. consultoria, como que funciona, né, para a gente poder ter esse contato. Se uma escola quiser te contratar para você fazer essa parte, mesmo sendo online, né, a consultoria, como que funciona isso aí? Então, ultimamente eu tenho trabalhado mais individual com os alunos, né? A aula coletiva, foi o que eu falei, ela tem alguns vieses que fica um pouco complexo de dar distância, principalmente. Porque aí eu preciso entender o histórico da pessoa, preciso entender se ela tem alguma limitação, se ela não tem, e tentar entender o nivelamento da turma. Então, no coletivo, a aula, ela é um pouco mais complexa. Eu tenho trabalhado mais individual, com exercícios complementares. Mas eu tenho sim planos, né, de fazer um curso assim, de entendimento preparatório e também entrar nessas questões de metabólicas mesmo, de corpo ideal, peso, massa muscular, essas coisas. Ainda não tem data, ainda é um embrião. Eu tenho até pensado em trazer várias vertentes também, né? Não só preparação física, mas a história da dança também. Tem muito professor que... Ui, deixa eu ver aqui. Acho que tem alguém. Agora é alguém me ligando, tá, amiga? Só um minutinho. Pronto. Tá me Voltamos. ouvindo? Tô ouvindo. Então, aí continuando. Aí eu tenho essa ideia e tenho vontade de trazer outras vertentes, né? Como a história da dança, trabalhar um pouquinho de cada método, que eu acho que é interessante, né? Que a gente entenda que, por exemplo, acho que um dos passos clássicos que diferencia muito de uma escola para outra é o frappé. Então, tem gente que... Eu aprendi o frappé pelo Suleco de Pied. Tem gente que faz pelo flex e passa pelo chão. Tem gente que faz aquela meia pontazinha no cupê. Então,
as metodologias das escolas também, elas variam muito e isso influencia diretamente na preparação física, né? Porque quem trabalha mais no Sulé Coudé já tem uma ação maior de glúteo. Quem trabalha mais no flex já tem um pouco mais de agilidade de tornozelo. Então, tem ainda umas coisinhas para lapidar. Então, pelos próximos meses, eu já vou começar a esquematizar esse workshop para ir começar a discutir isso com os professores, que eu acho que é bem importante, sim. Na verdade, eu fiquei muito feliz depois de formada de ver que tem muito professor interessado nisso. Eu achava que seriam só os bailarinos, mas tem muito professor que tá afim de aprimorar as aulas. E isso só agrega, né? Porque é do professor que a gente vai chegando nas grandes companhias e aí a gente tem uma reforma geral ali, para poder ter uma vida mais longa na carreira, né, do bailarino. Ai, que bom que vai sair, né? Não vai ser agora, mas Se é por Deus um bom quiser. motivo, né? Mas esse curso ele vai sair, esse curso ele vai sair e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, amigo. Não Ai, tenho dúvida obrigada, disso, Rui. pela profissional que você é. Enquanto isso, Obrigada. a gente segue ansiosa, né? Olhando suas postagens no Instagram. Você fez um blog? Fiz porque eu já tô praticamente um ano publicando bastante coisa. E aí vai perdendo no feed, né? A gente vai colocando conteúdo e ele vai descendo. Então, foi até uma ideia que a Adriele me deu, né? Do Ai, mundo essa mulher é bailarinístico. fantástica, minha gente. Ela é um gênio. E aí ela falou, por que você não coloca isso num blog? Porque aí aquilo fica mais fácil das pessoas encontrarem, fica mais dinâmico, né? E aí, inclusive, é uma forma de você conseguir recorrer quando você precisar. E aí eu tô trabalhando nele nesses últimos tempos. Tenho também um canal do YouTube, mas em função do blog, eu parei já tem umas 3 semanas. Mas é também um local que eu tô querendo alimentar para o texto ficar um pouco mais conciso e o vídeo ser um pouco mais esmiuçado. Então tem bastante Entendi. coisa pela frente. Tem, e a gente pode estar utilizando, né, desse conhecimento que você expõe com tanto carinho, com tanta responsabilidade, para poder nos ajudar durante esse período, enquanto esse workshop não sai. É, qual é o Exatamente. nome do blog? O meu Como é que eu blog, faço ele, na para te verdade, achar? ele tá junto com o meu site. E aí o meu site, como ele ainda não é fechado.com.br, eu acho que é mais fácil vocês encontrarem no link da minha bio. Tá lá como site. Tá? No link da Repete, bio. link da Porque bio. Pronto, ele tá no seu Tamires Instagram. Reis, ele tá tipo tamiresreis.wix.com/, aí fica tipo muito grande. Então é mais É fácil ir lá no enorme. link da bio, até eu firmar ele direitinho como site oficial. Ai, que massa. E o seu YouTube? Tá como Tamires Reis Personal. Ah, já vou lá Tá tudo seguir, lá né? no, A no, no Balai vai link te da seguir, bio. a Vanessa vai te seguir. Eu vou indicar uma quantidade boa aí para você. Já tem já uns vídeos legais lá, inclusive sobre organização, que eu acho que isso é muito importante também, organização semanal de treinos complementares em relação às aulas de balé mesmo. Porque às vezes eu sinto que tem aluno que foi até um post que eu fiz hoje, né? De divisão de treino de musculação. Tem aluno que faz treino de perna todos os dias, mas não treina braço. Aí na hora de fazer o developé não tem força nas pernas. Por quê? Porque não deu descanso. Então são essas pequenas informações que às vezes a gente vai no feeling e aí não entende por que que faz. E hoje eu sinto que o bailarino ele é muito curioso, mas ele é curioso na execução. Às vezes ele não tem paciência para entender o porquê que ele está fazendo aquilo, porque ele quer resultado para ontem. Ah, não, porque eu preciso girar 5 piruetas, o que eu faço para girar 5 piruetas? Calma, entende como é que é o processo. Por que você está fazendo aquilo? Como que se faz aquilo? E aí sim você vai aprimorando com o tempo, que aí fica mais eficiente mesmo. Então eu sempre trago essas coisas respondendo algumas perguntas. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar de tudo
porque eu adoro quando vocês perguntam, porque aí me rende mais material para falar. Põe as caixinhas, né, de sugestões lá para a gente poder tá mandando nossas ideias, nossas dúvidas, nossos questionamentos, né, nossas perguntas. Isso realmente engrandece e favorece, né, essa Uhum. troca. Exatamente. Porque uma coisa é o que eu vivi, né? Foi o que eu falei há 5, 6 anos atrás. Hoje, o pensamento já está diferente. É Então, outra é para entender realidade, mesmo. é outra realidade, verdade. Nosso tempo está se esgotando. Olha, 5 Ai, se eu minutos, meu pudesse, eu Deus. ficaria aqui a noite inteira conversando com você, discutindo sobre esse assunto. Foi uma Eu quero delícia mesmo. que a gente finalize você dando uma opinião para esses jovens bailarinos aí. Né? O que é que você faria para eles com relação a essa preparação física e a importância, né, nesse aspecto? Eu tenho 2 dicas principais. A primeira é calma. Respira, calma, faça as coisas com consciência, não apenas reproduza. Que é muito importante que você entenda o que você está fazendo antes de você ir para um próximo degrau. Então, tem muito aluno, principalmente adolescente, aprendeu a fazer pirueta, já quer fazer 2. Calma. Aprende a fazer uma coisa limpa, fazer uma coisa com confiança, com firmeza, para aí sim ir para o próximo passo. Não queira atravessar. E a segunda dica é que é uma das principais, assim, que eu sempre falo. Gente, dor é comum, mas dor não é normal. É normal a gente sentir, é comum você ter uma certa dorzinha porque você dormiu mal, porque você fez tal coisa. Mas nunca entenda que a dor é uma coisa, ah, não, eu tô com dor, tá tudo bem. Não, gente, isso é de extrema importância para que você, porque a dor é um indicativo de que alguma coisa tá errada. Então, os Exatamente. níveis de dor que você tem, presta atenção. Não vai fazer 5 aulas na semana sendo que você tá com dor na virilha. Segura, tenha calma. Então, é meio que puxa pro outro, né? Tem um pouco de calma. Não vai com muita sede ao pote. Então, acho que é Ah, basicamente isso, assim. Tenha calma e cuidado com as suas dores. Porque dor, gente, ninguém nessa vida é pra ficar com dor. Imagina, você vai dançar se a gente souber sua trabalhar carreira, corretamente, se a 40 gente anos de puder, carreira, 40 anos de dor. Não vale a não pena. dá, não dá, né? Não tem nem como ser saudável, não tem nem como ter uma vida profissional aí na dança longa, né? Uhum. Não aguenta, o corpo não aguenta, chega a hora que vai falhar. E aí vai fazendo picado também. Faz uma temporada, estraga, Tá, fica de repouso. Faz outra temporada, estraga, fica de repouso. cara, Não é vida isso. verdade, verdade. E a gente quer dançar sempre com muita saúde, né? Com o corpo sempre Sempre. muito bem preparado para poder aguentar aí que a dança nos pede, nos exige, Pro né? resto da Então, vida. amém. Velhinha lá, com 90 anos e dançando, né? Eu fico só babando no Linda, plena de Instagram. titi e ponta. Ah, então, eu quero agradecer também de coração sua participação. Fico muito Eu que grata de agradeço. verdade por você se abrir, né? Mesmo se a gente, né, sem se conhecer, sem sermos amigas, mas a gente se une em prol dessa arte, né? Para que a gente firme, para que a gente traga mais conhecimento para essa galera, para que a gente se conecte, né? Aproveitar esse momento online que está todo mundo conectado mesmo, né? Uhum. Nos novos conhecimentos, retirando curiosidades, querendo aprender cada vez mais e que a gente possa fortalecer, né, esse grupo que muitas vezes é tão desvalorizado. E a Uhum. gente começa a se valorizar justamente quando a gente tem um conhecimento científico correto, que faz um trabalho eficiente e que a gente consegue mostrar um bom resultado. É assim que a gente se Exatamente. fortalece, é assim que a gente fortalece a nossa comunidade, os nossos profissionais, né? Que a gente pode valorizar profissionalmente, ter um salário melhor, hora aula mais digna. Então, é através
do conhecimento mesmo, não tem como ser de outra forma. Então, Exatamente. Eu muito agradeço obrigada. muito, muito o convite. Foi muito gostoso. Tudo que vocês precisarem, podem me chamar, podem. Se tiver qualquer dúvida, minha DM está aberta, podem mandar perguntas. Se tiverem alguns casos assim, ai, preciso de ajuda para X coisa, fiquem à vontade, porque a gente está aqui para somar mesmo. Então, agradeço profundamente o convite. Foi muito gostoso, foi muito produtivo. Eu acho que é. Amém. Ó, temos 10 segundos. Então, um beijo grande para você.